Olá, alunos! Dando continuidade ao estudo das teorias em psicologia da educação, passaremos a estudar a teoria da Gestalt, que se encontra na seção 2, denominada Contribuições da Gestalt, e trata de uma teoria que é subjetivista, cujo foco está no estudo da percepção humana. Começo apresentando para vocês uma figura ambígua. É um vaso ou é a projeção de dois perfis ou rostos humanos? É um vaso e sua sombra preta na parede? Olhem o vaso e olhem a sombra. Será que a sombra aparece primeiramente em nossa percepção porque é mais escura e se destaca do total? Se vocês observarem com cuidado o entorno da sombra, que é mais claro, verão as duas faces humanas, uma de frente para a outra. Esse tipo de fenômeno é explicado pela Gestalt, uma teoria sobre a percepção humana. Então vamos lá. Os principais representantes dessa teoria são Kurt Koffka e Wolfgang Kohler. Eles desenvolveram estudos na Alemanha e apontaram que a nossa percepção das coisas que existem no mundo é global. A palavra Gestalt não tem uma tradução exata para o português, mas significa um processo de dar forma a alguma coisa. Ou seja, a Gestalt é um processo de estruturação da nossa percepção que configura os elementos de uma dada situação em um todo significativo. Essa é outra figura ambígua que podemos perceber, como uma caveira ou como uma mulher sentada olhando a si mesma no espelho. Para os gestaltistas, não podemos ter conhecimento do todo por meio de suas partes, pois o todo é maior que a soma das partes. Assim como a melodia de uma música é muito mais do que a soma das notas que a compõem. A tendência humana no que se refere à percepção é então sempre global. Para eles, perceber é organizar internamente os elementos levados pelos sentidos, e aquilo que o indivíduo percebe e como percebe é relevante para compreender o seu comportamento. Eu vou comentar aqui um pequeno poema de Mário de Andrade, denominado Lira Paulistana. Observem nesse poema que ele trata da percepção de alguém sobre a cidade de São Paulo. Então ele diz: garoa do meu São Paulo, um negro vem vindo, é branco. Só bem perto fica negro, passa e torna fica branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas frias, um pobre vem vindo, é rico. Só bem perto fica pobre, passa e torna ficar rico. Notem vocês que o poema trabalha com a ideia da percepção de alguém em meio à neblina que é muito comum na cidade de São Paulo. Ele mostra como nossa percepção pode falhar, porque ela é global. Ela é uma configuração que fazemos a ponto de dizer que um negro fica branco e um pobre fica rico em meio à neblina. Nossa percepção configura um todo que se desfaz quando podemos nos aproximar mais dos elementos. De longe, o poeta, ao perceber a cidade na neblina, a configura com tudo embranquecido, sem notar claramente os elementos, sem perceber os detalhes. Somente com a aproximação é que ele percebe melhor. Então, o que a Gestalt coloca é que há uma dinâmica no nosso processo cerebral que estabelece um campo psicológico de forças que nos leva a procurar a melhor forma possível de perceber as situações que não estão lá muito estruturadas. O episódio inicial dos estudos da Gestalt se basearam na descoberta do epifenômeno ou movimento aparente, um movimento que é percebido quando na realidade ele não acontece, por Max
Wertheimer, que viveu de 1880 a 1943. Um exemplo desse fenômeno, estou falando do fenômeno do movimento aparente, é a ilusão de ótica que temos quando viajamos em um carro em certa velocidade e temos a impressão que as árvores ao lado da estrada é que estão correndo, é que estão passando tão rapidamente ao longo da estrada que nós temos a impressão que elas se movimentam. A partir daí, esse fenômeno foi estudado pelos gestaltistas, que estabeleceram as ideias centrais da Gestalt, que são então: primeira, a vida mental não consiste numa soma de elementos simples, pois existe algo mais do que a adição de partes elementares, que é a interpretação da situação pela percepção das relações dos elementos. Uma estrutura, uma forma, não pode ser decomposta em elementos e deve ser descrita em termos de estrutura, porque uma parte num conjunto é uma coisa e isolada é outra. O estado psíquico representa uma estrutura sincrética, confusa. E o sujeito cognoscente, o sujeito do conhecimento, ele tende a estruturar coisas que estão apenas justapostas, ou ainda a levar à perfeição formas que estão apenas esboçadas, no sentido de formar uma Gestalt. Então, alguns conceitos são muito importantes para nós. Vejamos. O conceito de Gestalt, forma ou estrutura. Ele deve ser entendido como um conjunto de coisas que se prendem, se apoiam e se determinam. Um padrão ou um todo organizado. Segundo Kohler, o termo Gestalt não se restringe ao campo visual, nem ao campo sensorial, mas abarca também os processos de aprendizagem, as nossas recordações, os impulsos que temos, as atitudes emocionais, o pensamento, a ação, etc., podem ser incluídos nesse termo. Um outro conceito é o conceito de insight. A palavra insight também é uma palavra sem uma tradução literal em português. Mas essa palavra corresponde ao momento em que se dá quando o indivíduo consegue formar uma Gestalt. Quando tem um discernimento, uma compreensão súbita de uma situação. Para eles, os gestaltistas, esse é o momento em que a aprendizagem acontece. Então, o insight acontece no momento do fechamento de uma estrutura mental. Geralmente, ele é exemplificado com uma espécie de luzinha que acende em nossa cabeça, porque conseguimos compreender um problema que antes não estava estruturado. Outra noção muito importante é a noção de figura e fundo. Os gestaltistas colocam que todas as situações são percebidas em termos de figura e fundo, sendo a figura a porção que se destaca na percepção, a porção dominante, mais estruturada, enquanto o fundo é o resto do percepto total. A distinção entre figura, algo que se destaca, e fundo decorre de um fator inato. Então, a percepção é sempre global e sempre há uma figura e fundo. Aqui eu coloquei para vocês duas figuras ambíguas. Uma contém a possibilidade de percebermos ou um homem deitado, escorrendo sangue, ou um revólver. A segunda figura do cachorro, que está num tapete que tem mais ou menos as mesmas cores, mostra para nós que é possível gerar confusão perceptiva, se em termos visuais a distinção entre figura e o fundo não estiver clara. Aliás, os uniformes dos soldados, que são das mesmas cores que a vegetação, por exemplo, durante uma guerra, é uma proteção para os soldados que nós chamamos de camuflagem.
Então, a camuflagem, ela visa confundir a percepção misturando figura e fundo, já que a nossa tendência é distingui-los. Continuando o nosso assunto, temos ainda alguns princípios ou algumas leis que são subordinadas da Gestalt e que nos interessam destacar aqui. A primeira lei é a lei da proximidade. A lei da proximidade estabelece que temos uma tendência a agrupar coisas que estão próximas, formando conjuntos, como vocês podem ver nos desenhos em que os estímulos estão próximos. Então, nós os agrupamos ao percebê-los. Mas essa proximidade ela pode ser tanto espacial como temporal. A segunda lei é a lei da semelhança. A lei da semelhança diz que quando os estímulos são semelhantes, eles tendem a se agrupar na percepção do indivíduo. Figuras semelhantes tendem a ser percebidas em grupos, destacando-se de outros elementos diferentes, como podemos notar nesses desenhos que aparecem para vocês. No primeiro, percebemos mais facilmente linhas horizontais de bolinhas brancas e de bolinhas pretas. No segundo, como todos têm a mesma cor, a nossa tendência é percebê-los como linhas verticais de quadradinhos e de bolinhas. E no terceiro, percebemos pela similaridade das cores, formando um triângulo laranja em meio a outros caracteres que são pretos. Tudo bem, pessoal? Então, temos a terceira lei, a lei do fechamento, também chamada de totalidade ou clausura, ou lei da complementação. A lei do fechamento ou clausura diz que quando um todo qualquer é visto como incompleto, nós vivemos uma tensão psicológica para fazer um fechamento nesse todo que está incompleto, a fim de nos libertarmos desse estado de tensão desagradável. Então, a nossa tendência é sempre de perceber figuras como um todo, como algo inteiro, como vocês podem perceber nas figuras que coloquei no slide. Vejam com atenção a figura de um cão, sentado em preto, com a língua de fora, e abaixo da língua temos um desenho incompleto de um gatinho branco. Assim também, as figuras apenas pontilhadas nos parecem um círculo e um quadrado. A última figura nos parece um cachorrinho deitado sobre um travesseiro, mas é somente uma toalha de banho que está sobre a outra. Nós, é que na nossa percepção, damos a forma de cachorrinho dormindo. Interessante, não é mesmo? Então, alunos, para finalizar essa sessão, eu quero ainda destacar as principais implicações educacionais da Gestalt, apontando algumas das suas contribuições para nós no ensino e na educação em geral. Vejamos então. Oposição às teorias que enfatizam a resposta mecânica, ao invés do princípio de que o todo é maior do que a soma das partes. Esclarecimento do fenômeno do insight e a sua relação com a formação dos conceitos pelos alunos. A compreensão de que o insight só ocorre quando se forma a boa Gestalt, ou seja, a matéria que o professor trabalha no ensino deve estar bem estruturada, bem organizada, com atividades e recursos de aprendizagem estabelecidos em unidades mais amplas, em todos significativos para os alunos. Porque na Gestalt, pensar é compreender uma globalidade e não apenas perceber elementos isolados. Então, a noção de aprendizagem com a qual os gestaltistas trabalham é a de que a aprendizagem é um processo ativo, um processo inteligente e global. Daí porque situações de ensino-aprendizagem devem possibilitar a formação da Gestalt, de modo que o professor deve levar o aluno a fazer as percepções corretas.
Espero que tenham gostado da exposição desses conteúdos e assim nós terminamos essa segunda sessão. Não esqueça de ler atentamente as unidades do fascículo de Psicologia da Educação 1 e fazer as atividades que são solicitadas na disciplina. Até breve!